Campo Verde é uma cidade jovem, fundada há pouco mais de 3 décadas, mas que já se destaca como uma potência agroindustrial do Mato Grosso. Conhecida como a capital mato-grossense do algodão, o município abriga dezenas de usinas de beneficiamento, grandes fiações têxteis e possui um dos maiores PIBs agropecuários do estado, além de ser referência em produtividade agrícola. Com forte crescimento econômico, novos bairros, loteamentos e construções surgem a cada ano. Mas apesar de todo esse desenvolvimento, ainda é comum caminhar pelas ruas e encontrar terrenos sem calçadas ou com calçadas irregulares, obrigando pedestres a andar pelo asfalto, dividindo espaço com carros e caminhões e se expondo a riscos de acidentes que poderiam ser evitados com infraestrutura básica. Afinal, em uma cidade que se desenvolve tão rápido, de quem é a responsabilidade de construir e manter as calçadas de Campo Verde? É do poder público ou dos próprios donos dos terrenos? Aqui no Brasil, a responsabilidade pela construção, pela conservação e pela manutenção de calçada em área urbana, em regra, é do proprietário do imóvel lindeiro, que é aquele imóvel vizinho à calçada, ao qual pertence a calçada. Se o proprietário comprou aquele imóvel, ele tem a obrigação de fazer a calçada na frente. Seria basicamente isso. Ela é disciplinada tanto em lei federal quanto na lei municipal, como deve ser feito. Em caso de acidente e o ausência de uma calçada, a responsabilidade é do proprietário do imóvel? A responsabilidade do proprietário, a não ser que a legislação municipal discipline de forma diversa. Mas eu nunca vi uma legislação de município trazer alguma situação diferente. O que ocorre aí é que o município tem o dever também de fiscalizar. E até mesmo de impor multa se a calçada estiver fora dos padrões das posturas municipais. Se o município falhar nesse dever de fiscalização e a calçada estiver irregular, ele também pode vir a responder solidariamente com o proprietário, por qualquer dano que ocorra em razão da ausência de calçada e também em caso de calçada mal construída, mal conservada, sem manutenção, essas coisas todas, né? Se o pedestre vier, por exemplo, a tropeçar por causa de um desnível irregular, por exemplo, né? Porque não é só a falta de calçada, acho que principalmente uma calçada irregular ela pode causar ainda mais danos do que a falta dela. Há jurisprudências aqui no Mato Grosso, em casos, de indenizações nesse sentido, de acidentes que levem a irregularidade de calçada ou a falta da mesma? Sim, nós já tivemos vários julgados no estado de Mato Grosso, responsabilizando o proprietário e até o poder público, não só no estado de Mato Grosso, mas no estado de São Paulo e alguns outros estados do Brasil. Eu já vi, sim, vários julgados nesse sentido, responsabilizando, sim, o proprietário em primeiro lugar, mas também o poder público pela falta de fiscalização. Qual conselho o senhor dá, e até um conselho jurídico, orientativo, a esses proprietários que ainda não construíram suas calçadas nos devidos terrenos, principalmente aqui no município? Se você tem um lote de terreno numa área urbana e ainda não construiu a sua calçada, procure a prefeitura para saber quais são os padrões, quais são as normas, as posturas municipais e faça a sua calçada. A construção da calçada ela é uma responsabilidade, um dever com a cidade. E é muito importante que o proprietário faça de acordo com as normas do município, até mesmo para evitar ser responsabilizado se acontecer algum acidente, o que é muito comum. Parece que não, mas acontece bastante. De acordo com o Código de Posturas do município e legislações urbanísticas, a responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas é do proprietário do imóvel. Ou seja, cada morador ou comerciante deve garantir que a parte em frente ao seu terreno seja adequada para o tráfego seguro. A legislação determina que a calçada ela deve ser executada pelo proprietário do imóvel, tanto o imóvel que está edificado ou se o imóvel não esteja edificado, desde que, obviamente, a rua, a avenida esteja pavimentada. Nesse trecho, o mato e o lixo praticamente tomaram conta da calçada, dificultando que pedestres, cadeirantes e PCDs façam a passagem. Enquanto isso, o proprietário do terreno, do imóvel, ignora a responsabilidade pelo passeio público. O desnível é tão grande que se torna praticamente impossível para uma pessoa idosa ou cadeirante passar, o impedimento de um direito básico de ir e vir.
Caso aconteça aí do proprietário não construir, existe algum tipo de multa advindo de uma fiscalização? A legislação, né, tanto o Código de Obras como o Código de Postura, ele prevê a aplicação de multa. A fiscalização nossa, ela tem até o momento se baseado basicamente em apontamentos, né, em denúncia, algumas demandas. Aí nós temos trabalhado em fiscalizações pontuais. Na inúmera maioria das vezes, quando acontece isso, o proprietário ele acaba construindo a calçada, né, edificando a calçada. E se porventura ele não vier edificar, a gente pode estar multando. Quando a gente fala aí em projetos, existe algum projeto em andamento para a padronização das calçadas aqui no município, visando aí até mais acessibilidade? Sim, a nossa legislação, né, Código de Obra, Código de Postura, Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento, elas passarão por adequações agora nos próximos anos, né? Agora falando em projetos, secretário, eu gostaria de saber se a gestão tem algum projeto em andamento aí visando a padronização das calçadas e também, claro, a acessibilidade aí dos moradores. Sim, há um pedido do prefeito Alexandre para que nós façamos a atualização das leis municipais, né, as leis de planejamento, Código de Obra, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento, implantaremos também a Lei de Mobilidade Urbana. E essas legislações, elas se conversam em vários aspectos. Nós temos uma lei especificamente das calçadas, né? Então ela diz que o passeio da calçada tem que ser no mínimo 1,20 m e ela regula que tanto a área perto ao lado do muro, né, quanto a área perto do meio-fio, ela tem que ser área verde. Em muitos casos, os próprios moradores não sabem que têm essa obrigação. Mas, segundo a Prefeitura de Campo Verde, quando há fiscalização, o proprietário pode ser notificado e até multado caso não realize a reforma. A orientação é que a população procure o setor de urbanismo ou a Secretaria de Planejamento para saber os padrões corretos de calçamento, garantindo acessibilidade, segurança e evitando transtornos futuros.